Um, dois, três. Oi, gente, aqui é o Alan Emura para o site Thunderwave e também para o Observatório de Games. E hoje nós temos uma conversa muito importante e séria para discutir a respeito de direitos e deveres na internet. Por favor, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Francisco Gomes, eu sou advogado, sou especializado em crimes cibernéticos, direito digital, também presido a Associação de Defesa dos Dados Pessoais. Perfeito. Doutor Francisco, nós temos uma discussão muito hoje presente, né, que é os direitos e deveres. As pessoas acham que a internet ela é um território de ninguém. Então eu posso ir na minha rede social e xingar outra pessoa e falar, estou no meu direito. Só que se eu estivesse no meio da rua, eu não faria isso, né, porque eu posso ser até agredido. Até onde é direito e dever realmente de uma pessoa, né? Como que ela pode utilizar a rede social de maneira apropriada? Isso. Iniciando pelo que você mencionou na sua pergunta, de que a internet é terra de ninguém, essa percepção, que é a percepção primeira que surgiu, de que eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai me atingir, ela caiu um pouco com o tempo. Por que ela caiu com o tempo? Porque as pessoas começaram a perceber que eu consigo identificar o seu IP, o seu Internet Protocol. Então, eu consigo saber de onde você está falando, e aí, inclusive, teve alguns casos de alguns haters no início que começaram a ser pegos, quer dizer, começou a se identificar e a pessoa recebia lá a polícia batendo na porta da casa dela, e aí se percebeu que não é terra de ninguém, né? Atualmente, quando você participa de uma rede social, ou quando você vê uma ofensa numa rede social, você tem que ter em mente dois tipos de regras. Existe a regra da própria rede social. Rede social são redes privadas. Então, tanto Facebook, Instagram, qualquer rede social tem as suas regras. E você, quando entra na rede social e clica no famoso li e concordo, você concordou com aquelas regras. Mesmo que não tenha lido, você concordou, deu a sua anuência. Além dessas regras de rede social, você tem que seguir as leis do país. As leis do país, elas colocam para você 3 tipos de crimes que são, assim, diretamente hoje relacionados à conduta que você possa ter numa rede social ou numa mídia social qualquer, né? Então, você tem o crime de calúnia, que é xingar alguém. Pegar alguém, eu posso criticar, posso dizer, seu trabalho é horrível, mas se eu xingar aquela pessoa e você é tal coisa, isso daí é um crime de calúnia. Posso difamar alguém, que é simplesmente atribuir um crime a alguém. Então, eu chego e falo, olha, o fulano de tal é um pedófilo. Isso também é um crime. Você está atribuindo a alguém um crime sem ter prova alguma, vai ter que provar, né? E, além disso, você pode também prestar um falso testemunho, quer dizer o seguinte, eu estava numa festa e eu vi aquele fulano assediando alguém. Depois se prova que o fulano sequer estava naquela festa. Então, você não tem a liberdade de fazer o que você quer. O limite está na lei. E o limite da lei é esse: não ofenda, não acuse alguém de algo que você não possa provar. Recentemente, a gente teve um caso, que foi o caso que foi divulgado em vários jornais e veículos, que é o próprio caso do Felipe Neto com a apresentadora, em que, na realidade, ele ingressou dizendo o seguinte: ela me acusou de uma série de crimes, me caluniou porque me xingou, inclusive em alguns artigos aí, em alguns posts, insinuou que eu fosse pedófilo, né? E com isso, o que aconteceu? O juiz pegou e falou, não, condene-se ela a pagar uma multa. Só que, assim, ela tem vários processos contra ela. Isso vai ter consequência, porque no primeiro você paga uma multa de 60 mil. No segundo, você vai pagar uma multa muito maior. E no terceiro, você pode realmente ter uma condenação criminal. Quer dizer, então não existe impunidade. Nas redes sociais, não existe impunidade. Hoje em dia, eu criei um IP que é na Rússia, o cara não vai me achar. Não, se você tiver a habilidade de criar um IP na Rússia, você esteja certo que tem hacker na Polícia Federal que vai achar o teu IP e vai ver a conexão com ele aqui. Então, não é tão assim, eu estou na Deep Web e ninguém me acha. Não, hoje em dia se acha. Então, se um lado evolui, o outro também vai evoluindo. Então, não há impunidade na rede social mais. Essa conversa que a gente acha, né, que eu entrar, por exemplo, no League of Legends, né, que atualmente está proibido chats por causa dos haters e tudo mais, eu apenas mudar o meu login, não significa que a pessoa ela não vá me encontrar, né? E como é que os pais eles podem lidar com essas situações, explicar para os seus filhos, né, que são menores de idade, acabam criando redes sociais, porque a gente sabe que rede social é acima de 16 anos.
Mas, entre aspas, se torna até impossível, né, hoje, você proibir que uma criança tenha uma rede social, um Facebook, um Instagram, e que ele compreenda que ele tem, sim, limites, né, e que esses limites eles podem ocasionar algo grave, tanto para ele quanto para os pais. Como é que os pais podem conversar sobre isso? A sua pergunta tem vários pontos interessantes. O primeiro ponto interessante é o seguinte, quando você hoje está num jogo online e você fala, eu vou mudar o meu login, você está mudando a sua identificação só dentro daquele jogo. Mas o teu endereço IP continua o mesmo. Então, significa o seguinte, se forem te rastrear, vão te rastrear pelo endereço IP. Não interessa se você mudou o login, mas a máquina é a mesma. Então, eles vão te achar pela máquina. Tá? Segunda coisa, a rede online, o jogo online hoje, ele não tem só o problema do xingamento, não. Quer dizer, ele tem problemas que vão muito além disso. Né? E como é que se cria isso? No jogo online, evidentemente, você não sabe, você conhece o nick, mas você não sabe quem está do outro lado. A pessoa que está do outro lado, muitas vezes, mais velha ou mais ardilosa, quer dizer, consegue ir induzindo alguma conversa, né? E nessa conversa ele consegue extrair o seguinte, mas você está usando o quê? Você está no teu PlayStation, você vai... Pô, faz o download do jogo tal. Faz lá o jogo download, que agora é tudo online. Fez o download na lojinha, beleza. Pô, me compartilha a senha, passa aí para que eu possa também... No compartilha a senha, que eu acho que hoje em dia pouca gente vai cair, porque não é tão ingênuo assim, mas tem gente que cai. Quer dizer, compartilha a senha, o cara vai começar a fazer compra na tua loja online lá à vontade, né? Além disso, os conteúdos impróprios, né, que podem começar a circular, porque tem gente que fala assim, pô, vamos conversar fora daqui, me passa teu e-mail, me passa o teu celular, coloca aí os teus contatos. Isso é perigosíssimo, porque no fundo você não sabe com quem você está falando. Como é um universo muito grande de pessoas movimentando as mídias sociais, ainda que você parta do pressuposto de que 9,5 pessoas são do bem, e só meia pode ter algum intuito malicioso, na hora que você joga isso para milhões, é muita gente maliciosa. Então, é um cuidado que se tem que tomar. Outra coisa, eu tenho 16 anos, então eu posso xingar aqui que nada vai acontecer comigo, e saio ofendendo todo mundo, colocando todo mundo. Não acontece com você, porque o menor de idade, ele tem o que a gente chama de imputabilidade penal, ou seja, ele não pode ser processado. Até 18 anos você é considerado relativamente capaz, você não é capaz, mas sobra para os seus pais. Até os 18 anos, a lei civil fala que os pais respondem pelos atos dos filhos. Não vai dar cadeia para o pai? Não vai, mas que o pai vai ter que pagar uma indenização, e muitas vezes grande, vai ter que pagar. Aí vai depender do objetivo de quem está do outro lado. Um exemplo que eu te dou, o Felipe Neto é um cara que não deixa barato, ele tem uma equipe jurídica que trabalha para ele. Então, ele processa todo mundo. Falou mal dele, está processado. Então, para você ter uma ideia, até pelo tamanho das redes e tudo que ele movimenta, ele tem 15 advogados que trabalham com ele. Então, assim, ele tem uma mega estrutura e que ele sai falando e sai processando. Recentemente, a notícia do processo dele com a Antônia Fontinelli, quer dizer, ela foi condenada a pagar a multa, ele ainda tem mais 3 processos contra ela, quer dizer, isso vai ter consequências para ela. Então, você vê que mesmo uma pessoa de renome, uma apresentadora com um programa dela lá, está sujeita às penalidades da lei. Essa terceirização que nós acabamos fazendo da culpa, ou seja, ela uma hora ela recai. Não adianta, né, eu falar que o governo libera, que o site tem uma liberação. Não, está escrito, né, 18 anos, que você não deve ser feito, ou seja, tem toda uma documentação. Então, isso é muito importante, né, que os pais, eles prestem atenção, né? Você tem especificamente o tal do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, ali estão as regras para um indivíduo desde a infância até a adolescência. A partir dos 18 anos, aí vai se aplicar o Código Civil. Então, eu tenho que seguir, a partir dos 18 anos, o que está na lei, no Código Civil, no Código de Processo. Antes dos 18 anos, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lá está dizendo o que o adolescente pode e o que o adolescente não pode. A gente tem um pouco dessa noção de que, olha, o adolescente ele não vai para a cadeia. Ele não vai para a cadeia realmente. Mas o que se chama? Se chama de internação. Você ouve aí na TV, o menor cometeu um crime e ele foi internado. Esse ser internado é tão ruim quanto a cadeia. Tá? Antigamente você tinha a FEBEM, quer dizer, o cara ia parar na FEBEM, que você sabe que
Além de você ficar lá restrito, você fica num ambiente horrível, quer dizer, trancado lá. Então, não é que você sai impune, você só não é preso, você só não está na cadeia, mas você está internado num local e pode ficar lá por 2 anos. Então, é uma coisa pesada também, tá? Agora, nesse tempo, né, que nós estamos de Covid, muitas aulas e reuniões elas são feitas online. Até onde que uma pessoa ela pode usar isso para um processo, né? Por exemplo, um aluno que faz um meme com o professor, ou que tem alguma ofensa do professor também contra o aluno, em reuniões, né? Principalmente agora com essa parte, né, que você precisa tomar certos cuidados com as palavras que você utiliza, de racismo, calúnias e tudo mais em reuniões. Até onde isso é aceito? É. Eu acho que a gente precisa ter precisa ter muito bom senso também, hoje em dia, para o seguinte: eu não posso sair absolvendo todo mundo e permitindo que todo mundo xingue todo mundo, mas eu também não posso ser aquele punidor que o cara, sem querer, falou uma palavra, já fala, tá vendo? Falou, vai ter que ser preso, não sei. Não, é necessário que quem aplica a lei, os juízes todos, tenham o bom senso de equilibrar isso, né? Senão, porque você não pode se tornar um censor também, quer dizer, a ideia de internet, de mídia social, é a ideia da liberdade também, de você poder se expressar, né? Desde que você o que significa o seguinte: ninguém pode interferir na sua opinião. Você pode pensar o que você quiser e falar o que você quiser. Você só não pode xingar, quer dizer, e é possível você criticar um cara sabendo usar palavras que podem ser muito mais duras que um xingamento, quer dizer, é só não ser tão automático no xingamento, mas se expressar, você pode, você tem esse direito, tá? As crianças, hoje em dia, gravam aulas. Quando elas estão na escola, elas gravam aulas no celular. Então, o professor está sempre sujeito a, por exemplo, usou uma letra, uma palavra mal colocada, já fala, olha, o cara pode ser racista, né? Eu vou dar um exemplo para você, assim, bem na brincadeira, digamos assim, que era o seguinte: antigamente a gente ia no carnaval e você ouvia aquelas músicas, o teu cabelo não nega mulata, né? Olha a cabeleira do Zezé, essas coisas todas. Hoje em dia, essas músicas são consideradas ofensivas, né? Naquela época não eram. A própria música do Skank, aquela do Loirinha Bombril, é considerada ofensiva hoje, né? Quando você olha lá mais para trás na televisão, que você tinha os trapalhões, aqueles caras, os caras faziam piadas. O Mussum, o negão, o outro que falava que era gay, quer dizer, naquele contexto, naquela época, isso não era criminalizado. Então, as pessoas também têm que entender o seguinte: isso mudou. Hoje em dia, isso é criminalizado. A lei foi mudando. Se eu concordo ou não concordo, não interessa. Hoje é aquela a lei, e é a lei que eu deva seguir, né? Então, os pais têm uma responsabilidade grande em passar isso para os filhos, tá? Eu acho que, assim, tem coisas que você não vai segurar. Eu acho que tem uma ficção que é assim: aí eu vou proibir meu filho de assistir o Round Six e ele não vai assistir. Não, ele vai assistir e todos os amigos da escola dele vão assistir, não interessa se ele tem 12 ou 13 anos. O fato de estar escrito 16 lá não vai impedir ninguém de assistir. Ao contrário, se teu filho não assiste, provavelmente ele vai ser o único da turma que não assistiu. Porque quando viraliza, todo mundo assiste tudo. Isso vale para todos os vídeos, tudo que viraliza. Então, na realidade, é o seguinte: a conversa que você tem que ter com o seu filho ou com alguém é o seguinte: eduque-o, saiba que ele está vendo aquilo, que aquilo é um jogo, que tem cenas potencialmente de violência e que o jogo é assim. A vida é um pouco diferente. Mas você não vai conseguir, pura e simplesmente censurando, impedir alguém de fazer algo. Você vai conseguir educando, né? E que recado que o senhor deixa para todas as pessoas que trabalham, que usam a internet para divertimento, ou seja, para lazer e também profissionalmente? São 2 recados bem simples. Primeiro, não xingue ninguém. Ou seja, dê sua opinião e tenha só em mente o seguinte: eu não vou xingar ninguém. Então, não xingue. E segundo, tome cuidado com seus dados pessoais. Se alguém te pedir senha, nome completo, e-mail, qualquer coisa dessa, não dê. Se pedir nome dos seus pais, não dê. Você tomando esses 2 cuidados, não xingando ninguém e também não dando nenhum dado pessoal seu, você já se preveniu de 90% dos problemas que você pode ter. Então, volto a dizer, a internet é um território que muita gente acha perigoso? Mas mas depende de você. Se você tomar cuidado, você usa na boa. Ainda que você esteja num jogo online lá que está todo mundo se xingando, você multa, se põe no mute ou você não participa do bate-papo, quer dizer, não é tão complicado assim. Então,
dá para você usar, e hoje em dia não tem como não usar, né? Quer dizer, você não tem como ficar alheio, não existe mundo sem internet hoje. Basta a gente ver, quando a gente tem um problema num aplicativo por 2 horas, como é que a gente fica. Quer dizer, não existe mundo sem internet, não existe mundo sem jogo online, essa é a nossa realidade. Então, aquela visão antiga de você falar, vamos proibir, isso não existe mais, né? Tá aí, não vai voltar, cada vez mais vai evoluir, a gente vai indo para os jogos de realidade aumentada, realidade virtual, quer dizer, inteligência artificial cada vez mais. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, mas a gente tem que participar. Então, com cuidados, participe sem problemas. E como é que as pessoas podem entrar em contato com o senhor, caso elas tenham dúvidas, precisem de um aconselhamento jurídico? Uhum. Eu vou dar 3 opções de contato, que é o seguinte, eu tenho um escritório, como eu disse, especializado em crimes cibernéticos. Então, mas o que é crime cibernético? Por exemplo, eu estou atendendo agora influencers, pessoas que têm milhões de seguidores e que têm perfis roubados. A pessoa entra lá no Instagram, sequestra a conta. Então, eu tento restabelecer o perfil, tento identificar a pessoa, também atuo em casos de ofensas pela internet. E aí o meu Instagram, se alguém quiser ver um pouco do meu trabalho, está lá no @FGJR, que é a abreviatura de Francisco Gomes Júnior. Então, FGJR. O site do escritório, o www.ogfadvogados.com.br. Tá? Além disso, a Associação de Defesa de Dados Pessoais é o www.addp.com.br. Quer dizer, por esses contatos, vocês vão encontrar os outros contatos e também entrando no Instagram, por exemplo, você vai ver um pouco, porque lá tem muitos artigos meus sobre esses assuntos, muitas participações em mídia sobre esses assuntos, então dá para ter um bom apanhado. O site do escritório também tem bastante material. E eu estou à disposição para quem precisar. Agradeço muito a participação, elucidou demais, né, algumas coisas, e eu espero que as pessoas possam gostar e possam também aprender a criticar, né, e utilizar a internet de uma maneira mais inteligente, né, se a gente pode dizer dessa maneira. Eu que te agradeço, Alan, e até a próxima, estamos à disposição. Perfeito. Gente, aqui foi o Alan Uemura, do site Thunderwave para o Observatório de Games. Muito obrigado e até a próxima!